Boa noite a todos. Obviamente dispensam-me os cumprimentos que já o fiz e pedi só para, no fundo, reforçar aquilo que o nosso vice-presidente disse relativamente ao IMI. O problema, às vezes, é as pessoas falarem daquilo que não sabem. E o problema de algumas pessoas, às vezes, não é lidarem com a verdade, é lidarem com a percepção. E esse é um problema. Em 2015, e eu acho que já tive a oportunidade de o fazer aqui, e também fiz em reunião de Câmara, como nós tínhamos o IMI em 0,50 e não podíamos baixar o IMI, tivemos uma reunião com as finanças, eu e o Sr. Vice-Presidente, e foi quando decidimos baixar esta taxa de zonamento, nomeadamente que falou. E foi a forma de baixar o IMI na trofa e de não termos um processo. Aliás, houve conselhos que o fizeram e estavam em pael e até tinham perda de mandato e acabaram por não ter perda de mandato. Se calhar antes tivéssemos feito. Porque verdadeiramente a politiquez dá nisto. A gente baixava para 0,35, não mexia na taxa de zonamento, baixávamos não sei das quantos por cento. Aliás, já de 0,50 para 0,43 estamos a falar de cerca de 20%. Fora a taxa de zonamento. E, portanto, o que é que fazem algumas câmaras municipais? Reduzem aquilo que é a taxa que a Câmara aplica, mas depois articula com as finanças e aumenta a taxa de zonamento. Foi isto que o Vice-Presidente explicou. Tucur. Eu tenho dito isto muitas vezes, porque nós também aprendemos muita coisa à frente do cargo que desempenhamos, quando as empresas começaram a chegar à trofa e começaram a questionar qual a taxa de zonamento, não perguntavam a taxa de IMI, porque essa eles já sabiam. E estavam interessados em investir na trofa. E eles sabiam perfeitamente que estavam a pagar menos IMI na trofa. E essas pessoas, bem informadas, têm esta percepção. O problema é quando alguém fala a órgãos de comunicação social, que se dizem órgãos de comunicação social e que só lançam no fundo, as mentiras, as falácias. E depois, muitas vezes, criam uma percepção errada na população. E é isto que eu os peço a todos. É que explicar que verdadeiramente na trofa, apesar de termos uma taxa de 0,43 e ser da área metropolitana a que temos a taxa mais alta, verdadeiramente as pessoas pagam menos aqui do que estando com a mesma propriedade num outro concelho vizinho. E isto não há dúvidas, são factos. É como o slogan do Porto. Porto, ponto. Não há dúvidas sobre isto.